Falou o quê? Tava com saudade disso, né? Eu até ia entrar em questão de arbitragem, né? Porque a arbitragem brasileira, assim, é um nojo. É um nojo. O que não dá pra entender é que tivemos aí dois juízes apitando a Copa do Mundo de clubes e quando vai apitar pra fora eles vão bem, né? Só que chega aqui inexplicavelmente, eu não sei o que acontece, se é pressão, o que que acontece, o árbitro até acerta em campo. Esse pênalti, assim, quando aconteceu o lance, eu nem me preocupei, porque claramente o Kaká recolhe a perna, mas o juiz viu isso, inclusive. Mas aí a arbitragem chama, o VAR chama, né? O VAR chama o juiz. E eu não sei se existe um protocolo interno na CBF que o VAR chamou, o juiz tem que acatar, se tem medo de represália, eu não sei. Não sei de verdade o que que acontece. Eu sei, prefiro dizer que são horríveis, né? Que são horrorosos naquilo que eles fazem. E não tem como deixar a arbitragem de lado, mas tentando deixar um pouquinho de lado. Cara, entra mês, sai mês e o Corinthians não muda, né? O Corinthians, um futebol difícil de assistir, um futebol ruim, né? Um meio-campo sem criatividade, um ataque pior ainda. Seu Memphis Depay, que cartão foi esse que o Memphis tomou? Alguém me explica, porque uma falta normal de jogo, que o juiz nem dá amarelo. E o cara sai empurrando o zagueiro do Bragantino daquele jeito. Estranho, né? Estranho. E no demais é chovendo molhado. O que o Gustavo Henrique fez naquele lance do que deu escanteio, no último lance do jogo, sozinho. O cara dá um chute pra trás, pega de canela, sabe? Um negócio totalmente asqueroso, horroroso. Sai o escanteio do Bragantino, dá acréscimo até empatar o jogo, uma falha, um bate-rebate. Então, assim, nem sei o que o Mano vai falar, vamos reagir aqui junto, né? Mas, cara, como é triste ver o Corinthians jogar bola. É difícil, né, pra gente que grava, pra gente que vem, espera chegar aqui feliz, elogiar, mas como? Não tem jeito, não tem jeito. É só porrada em cima de porrada. E o Bragantino até tem um timinho legal ali, né? Tá bem no Campeonato Brasileiro, muito melhor do que a gente. Mas, cara, o tanto de gol que o Corinthians perdeu, o tanto de. O Bragantino não ameaçou o Corinthians. Que defesa que o Hugo fez. Então é isso, bora reagir aí, ver o que o Mano vai falar. Já deixa o like, se inscreva no canal e bora lá. Perdeu agora há pouco dentro da Neoquímica Arena. Começar na ordem cronológica dos fatos. Cara, é absurdo a merda de nível que é essa arbitragem brasileira. É absurdo, cara. É absurdo. Eu já vou falar em si daqui a pouco, aí da postura do Corinthians também. Mas eu quero primeiro falar, eu repito, na ordem cronológica, tá? A arbitragem brasileira, cara, é um capítulo à parte, porque a gente tem visto aí no Mundial arbitragens aí com pouca polêmica, a gente tem visto aí lances de VAR que são extremamente, quando necessários, muito fáceis de ser detectados. É cara que vai lá na frente do monitor, ele demora 15 segundos para matar o lance e volta e faz o que tem que fazer. Marca pênalti, não marca pênalti, dá vermelho, não dá vermelho, enfim. A arbitragem brasileira é nojenta, é nojenta. Mas é de uma limitação intelectual que comove, comove. De verdade, cara. Eu não sei se esses caras conseguem girar uma maçaneta para abrir uma porta. Porque, meu irmão, o pênalti que o Corinthians teve contra si hoje, marcado pelo tal do Bruno Arleu de Araújo, é um dos negócios mais nojentos do futebol brasileiro. Assim como esse cara, esse mesmo Bruno Arleu, que é árbitro FIFA, hein? É árbitro FIFA. Teoricamente, é um dos melhores do Brasil. Pra vocês verem a merda que a gente tá. Você vê o nível da arbitragem brasileira. Repito, esse cara como árbitro é uma desgraça. Ele é horroroso. Ele é fraco, ele é ruim, perdido. E é árbitro FIFA aqui pelo Brasil. Esse cara conseguiu marcar um pênalti, porque ele não tinha marcado em campo, que era uma decisão correta. Ele de frente para o lance, ele viu o que aconteceu e não marcou a infração. O Kaká foi imprudente, vão falar, levantou o pé muito alto dentro da área. Gente, jogada imprudente acontece corriqueiramente dentro do futebol. Você precisa analisar se de fato aquela jogada imprudente culminou com um pontapé, culminou com a falta da possibilidade do adversário progredir no lance, culminou talvez ali com um toque de mão na bola,
você precisa analisar, independente da imprudência do atleta, se aquele lance, o pé levantado, foi suficiente para derrubar o jogador do Bragantino. Foi suficiente para impedir a passagem dele. Não foi. Não foi. Nitidamente, o Kaká ele tá até levantando o pé, mas ele vê que o jogador tá vindo, ele meio que tenta até recolher o pé. E o jogador do Bragantino ele vai na direção do pé do Kaká com o peito e se joga e desaba. Mas nitidamente ele não ia continuar na jogada. Ele abusou da burrice por parte da arbitragem e falou: eu tô jogando no Brasil, é capaz dessa cambada de ridículo aí marcar um pênalti desse. E foi o que aconteceu, porque em campo não foi marcado. Aí veio esse outro Rafael Trace, que é outra porcaria de árbitro. Melhor você olhar no monitor. O cara foi lá e de forma covarde, de forma medrosa, ele resolveu dar o pênalti. E é o terceiro pênalti. Que esse incapacitado desse Bruno Arleu de Araújo marca de forma bizarra e absurda no Campeonato Brasileiro. O primeiro deles, vocês vão se lembrar. Um pênalti, acho que foi em cima do Veiga. Um pênalti pro Palmeiras lá contra o Sport. Cara, nojento. Depois o segundo foi um pênalti pro Grêmio contra o Bahia, jogando também em Porto Alegre. E agora, novamente, mas o VAR que chamou. Foda-se. O árbitro, ele tem a prerrogativa e a autonomia para pegar e falar: a decisão final é minha. Vi o lance, obrigado pelo auxílio, vou manter a minha decisão de campo. Não foi porra nenhuma, o cara se jogou. E tinha que dar amarelo pro jogador do Bragantino ainda, por simulação, por tentar iludir o árbitro. É por causa de jogadores desse tipo que o futebol brasileiro é uma merda, porque você tem árbitros incapacitados e jogadores que forjam situações. O cara simulou o lance e o árbitro foi na dele. E pasmem, com a ajuda do VAR. Então é ridículo, cara. Quando você toma um gol assim, o psicológico vai pro caralho. O Corinthians estava melhor que o Bragantino no jogo, estava criando mais, estava tendo mais chances de gol. O Bragantino não estava conseguindo fazer nada. O Corinthians adiantando a marcação, forçando o erro do Bragantino. E o Bragantino, que é um bom time, não está por acaso lá em cima no Campeonato Brasileiro, estava com dificuldade de jogar dentro da Neoquímica Arena. Quando tomou o gol, eu falei, porra, agora fudeu, né? E não foi assim. Porque o Corinthians ainda no primeiro tempo teve chances absurdas para poder empatar o jogo. Não empatou por incompetência. A primeira delas, com o tal do Martinez. O Martinez perdeu um gol no final do primeiro tempo que não pode perder. Cara a cara com o goleiro. Aí beleza, volta pro segundo tempo. O Corinthians foi pro vestiário, esfriou a cabeça e tudo mais. Pressão em cima do Bragantino. De novo, jogando melhor que os caras. Não demorou muito, acho que com 8, 10 minutos empatou o jogo. Gol do Kaká. Naquele lance de escanteio. E, cara, de novo, volto a falar aqui. Houve o erro da arbitragem? Houve. Porém, não podemos apagar a incompetência do time do Corinthians também. Não dá para perder a enxurrada de gols que o Corinthians perdeu. O futebol ele cobra caro. Essa partida de hoje tinha tudo para ser heróica. Não foi por incompetência do time do Corinthians também. Repito, o árbitro errou, tem que ser pontuado o erro do árbitro, que foi muito grave? Sim. Só que o Corinthians ele teve N chances de fazer o gol e não fez. Não fez por incompetência própria. O Romero perdeu 2 gols, cara, praticamente embaixo do gol. Embaixo ali da trave. Ele tentou dar o carrinho e falou que a culpa foi do Garro que atrapalhou ele. Outro cara com o goleiro, chutou em cima do goleiro de novo. E o próprio Garro, cara. Ô, Garro, puta que pariu, meu irmão. Se é o Martins chutando daquele jeito que você chutou, até entenderia. É jogador que não tem tanto recurso. Ele vai soltar o pé mesmo. Você de frente pro gol, Garro, porra. É chapada no canto, irmão. Pela qualidade que você tem, bola dominada, de frente pro gol. Cara, tem que ser frio nesse lance, mano. Tem que ser frio nesse lance. Ainda mais jogador técnico com qualidade, mano. Esse lance, Garro, desculpa. Uma coisa é você falar, pô, cheguei batendo na dividida, tinha 18 zagueiros, já dando carrinho, dando cotovelada. Pô, você chegou inteiro na bola. Os defensores do Bragantino que estavam se aproximando do lance ainda estavam longe. Pô, pela qualidade, meu irmão, chapada no canto, mano. Era fazer e correr pro abraço, mano. Não dá pra perder esse tipo de gol, Garro. Então, cara, na boa, já contei aqui, ó, pelo menos 4 oportunidades claríssimas que o Corinthians perdeu por incompetência própria. E sem contar as boas defesas que o goleiro do Bragantino, o tal do Lucão, também fez. Mas aí também entra no lance da incapacidade de finalizar melhor. Então, cara, na boa, o Corinthians, repito, ele perdeu uma grande oportunidade de tornar heróica uma partida que você teve que lutar contra 12. 12 não, contra 14 ou 15, juntando bandeira, árbitro, VAR, a porra toda. O Corinthians ele tinha tudo para transformar essa partida numa partida heróica. Era um time que voltou aí tocando melhor a bola, com mais. Aí tem um monte de corintiano falando: mano, jogou melhor. Eu não vi esse jogo que você viu. Como não viram? Pô, de verdade. Você pega um Bragantino, que é um time qualificado, tá lá em cima no Campeonato Brasileiro. Você constrói inúmeras oportunidades de fazer gol, não faz por incompetência. Fala que não jogou bem?
Jogou, foi cabaço. Eu também não acho que o Dorival é a oitava maravilha do planeta, não. Tem gente que fala, fora Dorival. O Dorival não tem o estilo do Corinthians. Mas por essa partida, gente, na moral, a gente tem que responsabilizar o jogador também. Qual que foi o erro do Dorival nesse jogo? A gente precisa começar a cobrar de jogadores também uma melhor qualidade numa finalização. O Corinthians ainda empatou também um jogo escabroso dentro da Neoquímica Arena contra o Vitória, que ali jogou mal, mas teve chance também para poder fazer o gol. Então, cara, na boa, acho sim que não tem nada perdido. O Corinthians aí no Campeonato Brasileiro, galera, na moral, é meio de tabela. Não vamos iludir, não vamos, não, dá pra brigar lá em cima. Não vai brigar lá em cima, não briga pelo título. Pode beliscar uma vaga direta pra Libertadores? Pode, mas título sem chance, mano. Título sem chance. Para mim, o Corinthians ele briga aí por uma vaga aí de Libertadores, de pré-Libertadores, e o foco tem que ser na Copa do Brasil. O foco do Corinthians, ele precisa ser na Copa do Brasil, sim. Esse é um título ainda mais viável para que o Corinthians tente ganhar. Não é que é fácil. O mais viável mesmo em termos de facilidade seria a Sul-Americana. Resolveram abrir mão? Não temos elenco para brigar em 3 frentes. Aí abriram mão da Sul-Americana. Tem 2 ainda. Tem o Brasileiro e a Copa do Brasil. Mas para mim, chance de ganhar alguma coisa não está no Brasileiro. Eu parto pela Copa do Brasil. Eu até acho, sim, que o Corinthians jogou um pouco melhor, mas, assim, eu não vi esse Corinthians que o Mano tá vendo, não. Posso estar enganado, né? Até o sentimento falando aqui, mas de verdade, eu não vi tudo isso do Corinthians, não. Claro que não podemos culpar o Dorival, pelo amor de Deus, né? Teve tempo para trabalhar, mas aí o Corinthians começa a mexer, cara, com o banco do Corinthians. Guinegão, vamos dar oportunidade para base, legal. Eu também acho que Brasileirão é meio de tabela, no máximo brigar por uma pré-Libertadores, né? Janela de transferência já está aberta e não tem nenhuma movimentação no mercado. Então, Copa do Brasil, todas as fichas, colocar ali alma, coração, dá sim para passar. A gente acabou de ser campeão em cima dos caras, né? E vai ser difícil, vai ser pedrada, mas dá sim para passar. E é isso. Se você chegou até aqui, deixe seu like, comenta, curta, se inscreva no canal e até a próxima.